Olá, nós estamos aqui com os idealizadores do Nutrição Comportamental para tirar umas dúvidas. Tem muito mito ao redor da abordagem nutrição comportamental e a gente quer aqui desconstruir isso para vocês. Vamos lá? Fala aí, Fernanda, o que você andou investigando e que sai muito, né, no dia a dia dos nutricionistas, nos cursos? Eu tenho aqui umas ideias. Acho que a primeira grande dúvida é qual a principal diferença desse nutricionista comportamental. E eu gosto de começar falando que é o conhecimento das ferramentas e técnicas de mudança de comportamento, e não fazer um curso, ou fazer uma aula, ou ler um capítulo do livro e já, de uma certa forma, achar que isso, por si só, é nutrição comportamental. Porque nutrição comportamental é um compilado disso e como você usa no seu atendimento clínico. Então você diria que a prática também ter essa eficiência, né, de atuar no campo de forma segura. Sim, e um aprofundamento mesmo, você aprofundar, sentir que você consegue aplicar isso com o teu paciente e estar seguro disso, porque a gente acaba fazendo de uma forma um pouco diferente, assim, do tradicional, né? Então estudar, praticar, aos poucos, e depois sim se intitular, né? Sim. Senão a gente vem falando, e na realidade você não tá fazendo exatamente aquilo que é a abordagem da nutrição comportamental. E aí, Manuela, o que você acredita ser essa principal diferença? E complementando, viver aquilo que você, né, realmente praticar com você mesmo, também aquilo que a gente pratica com o outro, né? Isso é bem importante. A gente tem um mito aqui que parece que nutricionista comportamental não pode falar de peso, né? Não pode falar de emagrecer, não pode falar de peso, não pode falar de dieta. E o paciente fala, né? Ele traz isso como um dos grandes desejos dele. E eles sentem que isso é um tabu. Eles têm vergonha, às vezes, e medo, porque como está muito difundido, Exato. Eles ficam com vergonha de falar. E assim, cada vez, né, o que a grande maioria busca, né, é trabalhar essa questão do peso. É sim uma insatisfação, é querer emagrecer. E a gente pode falar sobre isso, claro. Como é que você faz no consultório? A gente pergunta, por exemplo, como é que é você perguntar para um paciente: você gostaria de se pesar? Pedir permissão. Pedir permissão, perguntar se ele se sente confortável com isso, porque você pode trabalhar com ele todas as questões que são as insatisfações sem necessariamente precisar de uma confirmação da balança. Assim como você também pode pesar, né? O que muda é você não ter uma fórmula, né? Uma receita de bolo. Cada paciente é único e a gente vai trabalhar com ele a partir do que ele te traz. Isso é muito importante, falando de peso de uma forma diferente, mais acolhedora, mais cuidadosa e colocando para cada pessoa aquilo que ela precisa, porque tem gente que não quer pesar. Por que ela precisa? Só para ter lá anotado na ficha? Eu acredito que também seja a questão da prescrição. Então tem muito tabu de que se eu não vou dar aquela dieta, aquilo que eu fui treinado para fazer no meu consultório, ou que eu tenho aprendido algumas pós e com a funcionalidade dos nutrientes, se eu não prescrevo, o que eu faço então? Nutricionista que trabalha com mudança de comportamento também escreve no papel, também faz algumas anotações, o paciente também sai com bastante ferramentas e papéis dali da consulta. O que muda é a forma que a gente trabalha. Você vai construir junto com o seu paciente. Você não vai dizer assim, olha, tô aqui, ou então traz um computador digitando a sua formulação, a sua prescrição, enquanto ele tá ali passivo. Tome isso e pronto, Exato. Né? Ou baseado num dia só de um relato. Exato. Então você vai trabalhar opções, você vai construir ideias. E a gente ensina sempre em nutrição comportamental como fazer isso de uma forma inovadora também. Como fazer isso virar algo inspirador, diferente. E que aquele paciente te ache tão especial e tão inesquecível que ele não vai te trocar por nada. Então, lembra disso. E tem um pouco de prescrição também, no sentido de probióticos, e suplementos que são necessários, algumas quantidades que de repente vocês entram no acordo com o paciente e aí vocês acordam juntos e escrevem. É total diferente de você colocar ali uma quantidade que ele depois vai pra prática e fala, nossa, mas é pouco, nossa, mas é muito. Por quê? Porque ele não acordou antes. É prescrever o que precisa ser prescrito, né? Então, por exemplo, um paciente renal, ele precisa lá de uma orientação. Um paciente diabético, ele precisa, só que isso pode ser feito de uma forma, como você falou, construída com o paciente. E, por exemplo, atletas, né, os esportistas, não é atleta, mas os esportistas que vão corrida de aventura, fazem esses esportes e aí entram também numa vida de executivo, eles precisam de um pouco de quantidade para ajudá-los nessa recuperação. Claro. Então, esse tipo de coisa tem uma nutrição, esse tipo de atendimento, você precisa estar preparado também com base na nutrição esportiva. Você vai conciliar o trabalho de mudança de comportamento em outros momentos, mas naquela fase que ele está ali recuperando após uma maratona,
você vai trazer algo que é uma receita mesmo. E aí tudo bem. Só que isso não vira a vida dele na hora que ele acorda, na hora que vai dormir. Sim. Outro tabu é que as pessoas falam, então é só eu abandonar a dieta, que aí intuitivamente eu vou resgatar os meus sinais de fome e saciedade. E não é assim que acontece. Acho que você também recebe muito no teu consultório pessoas que têm ouvido isso de uma forma viral, assim, até interessante. Banalizando, né, o conceito. Não é, porque se a pessoa ela sai de um contexto restritivo e de repente ela se permite, sem ter um acompanhamento, alguém que acompanhe ela mesmo, ela vai ter realmente, muitas vezes, ganho de peso, ela se assusta com isso. E eu uso uma frase, Vê, que é comer de tudo não é comer tudo. Exatamente. Né? Porque às vezes as pessoas recebem essa mensagem, então tudo pode, quanto eu quiser, a hora que eu quiser. Não, né? Isso não é bom pra ninguém. Aliás, não é bom a gente nem exagerar, nem restringir tudo em nenhuma situação da nossa vida. Algo que a gente fala muito dentro do Instituto é que a gente não invalida, né? Nós temos aí uma responsabilidade por ter sido pioneiros nessa abordagem no Brasil, e nós trazemos a mudança de comportamento como algo adicional para o trabalho do nutricionista, mas ninguém invalida toda a ciência da nutrição clínica, da nutrição inclusive funcional, da nutrição esportiva que eu acabei de falar. Tudo isso são aspectos técnicos. O que cabe a nós, profissionais, agora é o que eu faço com essa técnica toda para, de fato, gerar um resultado naquele paciente que não está seguindo aquele papel que você está escrevendo. Não está, né? Não é à toa que a gente tem capítulos no livro aqui, como usar a nutrição comportamental em contextos de diabetes, de doenças cardiovasculares, para crianças. Então, não é excludente de questão até de quantidade, se for preciso, tá? Então, é legal também vocês lembrarem que, como é uma abordagem um pouco mais biopsicossociocultural, às vezes a gente precisa de um contato maior com aquele paciente, então a gente precisa se ver um pouco mais, ter esses combinados contratos que vocês podem até falar. Exatamente. Então, acredito que esse é o nosso primeiro esclarecimento dos mitos que a gente quer desconstruir sobre nutrição comportamental. Fiquem atentos aí para os próximos, mande as suas dúvidas, que também vai nos ajudar a pautar. Uma coisa legal é assim, muita gente, comportamental pode fazer isso? Quem é nutricomportamental pode fazer aquilo? Coloca aí pra gente, o que vocês pensam, né? Vamos conversar. Vamos desconstruir. Vamos desconstruir. A gente se compromete aí com vocês, com a nossa responsabilidade de ter trazido, e com você também, para nos ajudar, nos acompanhar e propagar uma nutrição com mudança de comportamento de forma adequada. Obrigada.